Boa tarde, pessoal. Paz esteja convosco. Vamos lá. E chegamos no número 82, o 82º dia da nossa campanha. Essa campanha, ela vem para nos motivar, nos ativar. Aí você vira para mim e fala assim, Nília, eu não consegui ainda acompanhar, né? Estou perdido nos dias, estou perdido nas ministrações. Eu te falo o seguinte, olha, muitos de nós têm o costume de maratonar, né? Em filmes aí, enfim. E por que não maratonar nesses toques de Deus, nesses conselhos que o Senhor está nos dando, nessas dicas, nesse direcionamento? Então, ao invés de você pegar uma pipoca, um refrigerante, um suco, sentar em frente à sua TV, o seu celular, que seja, que tal pegar uma Bíblia, um caderno, um papel, uma caneta, um lápis e maratonando, entre aspas, vocês entendem o que eu quero dizer, né? Por que não fazer isso? Né? Nunca é perca de tempo buscarmos ao Senhor os direcionamentos dEle, os direcionamentos que nós temos recebidos aqui na nossa casa, na nossa igreja, através dos nossos pastores. Então, por que não fazer isso? Né? Pega um sábado aí, ou um domingo, não sei, e maratona, no bom sentido da palavra, nessas ministrações dessas pessoas que já passaram por aqui. Por que não fazer isso, né? Então, é uma dica, né? Uma dica. E eu sei que o nosso tempo é muito corrido, né? Muitos estudam, trabalham, e, enfim, né? Mas a gente sempre arruma um tempinho para aquilo que a gente realmente quer, para a nossa prioridade, as prioridades da nossa vida, né? Então, por que não fazer isso? Já que você congrega aqui, né? Você é tão abençoado aqui neste lugar, então faça isso. Indique, inclusive, essa maratona para os seus amigos, sua família. Eles serão muito abençoados, porque é a palavra de Deus falada de uma forma diferente. É um direcionamento que o Senhor preparou para nós, para esse tempo, de uma forma tão especial, né? Tão direcionada. A gente já fez tantas coisas aqui na nossa igreja com relação a isso. Na pandemia a gente fez uma leitura de um livro também, não sei se vocês se recordam, né? A gente mandava áudios e os pastores enviavam nos grupos. Então foi um tempo muito precioso também. E a gente fez parte disso. Então, por que não, né? E a palavra de hoje, que é do dia 82, ou 82º, né, para os mais intelectuais, diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O que a gente aprende quando a gente lê a palavra e quando a gente aprende, inclusive, nas escolas que a nossa igreja fornece e nos direcionamentos que o Senhor nos dá através do pastor Marcos, pastora Anivalda, pastora Gi, de meditarmos na palavra, né? É uma palavra tão preciosa que a gente não pode simplesmente ler e falar, que legal, andando, chorando. Não. Então, é uma outra dica de nós meditarmos nessa palavra, né? E quando a gente medita, a gente anota, geralmente, tem pessoas que têm facilidade de decorar textos, livros e tudo mais, dentro da sua cabeça, enfim, mas eu sou daquelas que anotam, né? Eu acho que é uma forma mais fácil de se entender. Então, eu anotei aqui. Andando, né? Quando eu falo aqui, né? Aquele que leva a preciosa semente andando, né? Tipo, não parar. Mesmo que você esteja passando por um momento tão difícil, né? De vez em quando acontece isso com a gente, né? De passarmos por momentos bem complicados, bem difíceis na nossa vida. Mas a gente não pode esquecer o foco que é o Senhor. A gente não pode esquecer da palavra dEle em nenhum momento. E a palavra do Senhor nos diz que a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, assim, andando, né? A dica, né? Não parar, né? Porque nós, como seres humanos, a gente tem a mania
que não é nem um pouco boa, de pararmos, né? Ah, não tá legal, vou parar. Ah, não vou fazer mais, ah, meu Deus, né? Aquele lamento, não. Se a gente tem um direcionamento do Senhor, se a gente realmente acredita nos direcionamentos que Ele nos dá como pai, né? Porque quem é pai e mãe sabe muito bem, eu não sou mãe, mas a gente tem isso dentro da gente, né? E a própria palavra diz que se nós, como sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quem dirá o Senhor, né? O nosso Pai, né? Pai nosso que está no céu, né? Então, se acreditarmos mesmo no direcionamento dele, se nós dermos crédito à sua palavra, nós vamos andando e chorando, muitas vezes, dependendo da situação, mas não pare, viu, meu irmão? Não pare. Mesmo chorando, ou com vontade de chorar, que vem aquele, né, aquele choro engasgado, não pare. E aqui o livro fala, né, porque o nosso objetivo aqui é lermos o livro. Um garotinho tentava mover um armário. O pai parou para observá-lo e perguntou: filho, você está usando toda a sua força? Aí o filho falou assim: sim, estou. Respondeu o garoto. O pai estendeu-lhe as mãos e disse: tem certeza? Então, já é uma reflexão, né? A gente às vezes esquece do nosso pai, que nos ajuda, que nos auxilia. E ali, naquele momento, com a força só do filho, o pai viu que ele não conseguiria, tipo, tem certeza que usou toda a força, né? Jó teve uma grande virada em sua vida após um período de grandes perdas. Com o auxílio da mão de Deus, ele decidiu romper em fé. Jó 42:10 declara: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. O segredo desta virada foram as orações, mas também a bênção de Deus sobre a sua iniciativa nos empreendimentos. Ele estava sem recursos financeiros, mas retomou os negócios com a ajuda de alguns amigos e familiares que vieram visitá-lo após sua cura. Aqui no versículo, quando a gente leu em Salmos, né, 126, que eu acabei nem falando, né, referências sobre aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os molhos. Está lá em Salmos 126:6, né? E lá, quando fala em preciosa semente, né, aí a gente fala, o que é preciosa semente? O que é preciosa semente para você? Põe aí no chat. Preciosa semente para mim é minha família. A preciosa semente para mim é a minha vida com Deus. Qual a sua preciosa semente? A gente não sabe. A salvação da minha família, a salvação da minha casa, a salvação do meu marido. Então, ou até a própria vida, né? Às vezes, tipo, a gente está tão, né? Ai, a preciosa semente sou eu, Senhor. Sou eu a preciosa semente. Então, dê crédito a isso. Dê valor a isso. Seja intencional a isso. Tipo, eu tô andando aqui chorando, tá difícil, tá complicado. Mas foca, é o que a gente tem falado tanto nesses dias, né? Tenha um objetivo, tenha um foco. Continua, não pare. E eu pesquisei a palavra perseverança, né? A perseverança o sinônimo é persistir, permanecer, continuar. Deus é capaz de transformar o choro, o lamento, em alegria, como diz aqui, né? Com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A gente está levando a sementinha e traz o fruto da semente, os molhos. Né? Ai, Nília, mas é tão complicado, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que minha família está passando. De algumas famílias eu sei, e de outras não. Mas uma coisa é certa, o Senhor, que tudo vê,
Ele sabe. E você não sabe também o que eu estou passando. Cada um tem a sua semente, andando e chorando. Então, assim, que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos continuar confiando no Senhor e saber que Ele estará lá para nos auxiliar, para nos ajudar. Às vezes, essa oscilação de fé, de desesperança, quer bater a nossa porta, mas a gente precisa continuar. É a palavra de Deus hoje. Continue. A gente estava falando aqui, né, sobre Jó. O sucesso nunca é final. O fracasso nunca é fatal. É a coragem que conta. Como disse uma pessoa chamada Churchill, não sei se é assim que pronuncia, vocês me perdoem, mas é o que está escrito aqui. O que irá fazer a diferença é a sua ação, é a minha ação. A palavra de Deus, ela corta para lá e para cá, como a faca de dois gumes, como diz a própria palavra. A grande virada em sua vida ocorre não quando você percebe que ama a Deus, mas quando percebe e aceita por completo o fato de que Deus o ama incondicionalmente. E a prova disso é a companhia dele. A prova disso é o favor dele, o direcionamento. Isso que está acontecendo aqui é uma prova de que ele quer que a gente continue, que ele está com a gente. E vocês entendem o que Deus está falando conosco hoje? Ele é tão cuidadoso que ele dá visões, direcionamentos diferenciados. E não é diferente aqui na nossa igreja. A gente tem recebido tantas coisas do Senhor. A gente tem recebido tantos direcionamentos. E o momento é esse, como esse aqui, né? Por exemplo, de estarmos falando sobre o continuar. Deus é capaz de mudar situações difíceis e trazer alegria após um período difícil. Nós passamos, eu passei, você passou, por momentos muito difíceis, mas o Senhor estava lá, dizendo: você tem certeza que você tem força suficiente? Eu estou aqui, estendendo a minha mão para ti. Como diria a Gia, a pastora Gia, ela tem mania de falar isso, né? Estendendo a mão para ti. E que nós possamos, meus irmãos, não esmurecer a nossa fé, não esmurecer as nossas conquistas, não desistirmos das nossas conquistas, porque as nossas conquistas vão trazer alegria para nós, para aqueles que nos rodeiam, e acima de tudo vão engrandecer e enaltecer o nome daquele que nos abençoou. E Deus, Ele é especialista em abençoar. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse direcionamento. Devemos ser gratos a Deus, o nosso Pai. Você que pode, feche os seus olhos. Talvez você esteja dirigindo, ouvindo, enfim. Então feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor, o nosso Pai. Pai, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigada pelos direcionamentos, obrigada pela Tua palavra, que ela é viva, eficaz e realmente é uma espada de dois gumes. Obrigada por esta casa, obrigada por esta igreja, obrigada pelos nossos pastores, obrigada por cada vida que irá ouvir essa palavra e que vai pegar esta palavra e vai colocar em prática. Senhor, nós bendizemos ao Teu nome, nós amamos a Ti, nós sabemos, Jesus, que a Tua palavra diz, o Senhor mesmo falando, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ti toda a glória, Senhor, a Ti toda a honra, a Ti todo o respeito. Nós bendizemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, meu irmão, e vamos seguindo, em nome de Jesus.